Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 2 e nessa aula a gente vai falar sobre cartas de motivação. Essa aula especialmente vai ser focada em cartas para empresas, então para um estágio, para uma vaga de emprego, para um trainee, enfim, quando você vai falar com uma empresa. Na próxima aula a gente vai falar sobre quando a carta é para uma universidade, né? Quando você estiver tentando um mestrado, por exemplo. Porque a diferença é, nas duas você vai ter que contar do mesmo jeito, assim, a estrutura e a ideia de como você monta a sua carta é a mesma. Só que para a empresa ela tem que ser um pouco mais curta, mais direta, no máximo, do máximo, uma página. Nunca passem de uma página. Idealmente vai ter ali 3/4 de página, tá? Mas eu entendo que, assim, a carta de motivação é uma oportunidade muito legal que a gente tem de realmente mostrar quem a gente é, o que a gente está fazendo ali, contar um pouco da história e convencê-los de que a gente tem uma motivação realmente forte e que faz sentido que a gente entre naquela vaga, né? Então, a gente também não quer deixar muito curto. Não vou falar pra vocês colocarem, sei lá, meia página, porque não precisa. É uma oportunidade que vocês têm. Gente, tem uma coisa no meu olho, eu tô o tempo inteiro coçando. É uma oportunidade de realmente se vender ali. Do mesmo jeito, quando a gente tem a apresentação de 1 minuto, 2 minutos, o tempo é curto exatamente porque eles não querem gastar tanto tempo ali, mas a gente tenta colocar o máximo possível de informação relevante ali dentro, né? Então, a gente vai ter que escolher, sim, algumas experiências, algumas coisas para mostrar ali, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se vender, né? Uma oportunidade excelente de se vender. Então, eu vou passar para vocês uma estrutura que eu acho, assim, quase infalível, não tem, é uma receitinha de bolo mesmo. Vocês podem inovar um pouco ou colocar um pouco da personalidade de vocês, do mesmo jeito que no pitch pessoal, né, na apresentação pessoal, vocês podem usar coisas que façam sentido para você na sua história. Mas eu vou apresentar um jeito de estruturar que fica muito fácil. Quando você pegar o jeito de sempre fazer nesse formatinho, aí se quiser inovar um pouquinho mais ou, sei lá, mudar, introduzir, se apresentar de um jeito diferente, talvez, tudo bem. Mas essa receitinha de bolo funciona, beleza? Então, vamos lá, gente. Como eu falei, existe um paralelo muito forte entre o que é uma carta de motivação e o que é a apresentação pessoal que a gente faz antes da dinâmica de grupo, que a gente faz às vezes antes da entrevista. Por quê? Porque a carta de apresentação nada mais é do que o seu pitch escrito, né? Num formato um pouco mais profissional, um pouco mais quadradinho, estruturadinho ali, porque é escrito, né? Então você vai ter que usar um pouco uma linguagem um pouco mais condizente com a escrita e não com a fala. Mas do mesmo jeito é uma oportunidade ali de contar um pouco da sua história e explicar por que aquilo faz sentido para você, né? Por que você está interessado naquilo que você tem para oferecer. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vai fazer vai olhar para nossa lista de experiências e vai escolher algumas poucas e boas para contar nessa história. A gente não vai repetir na carta de apresentação, na carta de motivação, tudo que já está no currículo. Ou a gente não precisa contar a nossa história inteira ali. Porque se você vai mencionando, eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, depois eu fui pro outro, sem nenhuma profundidade, aquilo não está contando uma história, aquilo está relatando alguns fatos. Você quer contar uma história falando sobre por que você decidiu fazer aquilo, o que você aprendeu com aquilo, como aquilo construiu a sua motivação para tal tema e como que isso se conecta com a empresa. O tempo inteiro essa história que você vai contar e ela precisa ser de um jeito coerente e que leve a uma conclusão natural de que conseguir aquela vaga e iniciar aquele estágio, aquele trabalho, é o próximo passo natural, é o que faz sentido, é o que vai se encaixar perfeitamente ali na sua história. Porque se você escolher experiências que são muito legais, talvez você aprendeu pra caramba, mas elas não estão tão relacionadas com aquela vaga, ou elas intuitivamente querem te levar para outro lado, a conclusão de então por isso eu quero entrar nessa vaga vai ser assim: você tem certeza disso? Então, se eu vou aplicar para uma vaga para uma indústria de carros, não, carro não, porque até pode ter marca, para uma indústria que faz equipamento industrial. E eu falo, não, porque eu sempre me interessei muito por marcas e por produtos, então eu fiz meu estágio na Unilever, eu fiz meu estágio na Kraft Heinz, e eu gosto muito de marketing, eu gosto muito de não sei o quê. E aí eu chego no final e falo, não, e como vocês são gigantes, eu queria muito trabalhar aqui, tipo, você falou de marca, tipo, tava levando para um caminho a sua história. E a vaga que está aplicando não se encaixa ali, não parece que ela pertence à mesma história, né? Então, escolham experiências que contem isso. Você não precisa contar tudo, mas você vai escolher algo
que o próximo passo natural, a pessoa lendo a sua carta, ela vai pensar assim: nossa, essa vaga realmente se encaixa muito bonitinho aqui. É uma história, gente. É uma história e a peça final, o último, a conclusão é a vaga. Então você tem que fazer uma história que leve aquilo, porque senão vai ser uma coisa que vai ficar quebrada e vai parecer que são duas histórias diferentes. Beleza? Então, olhem com atenção, escolham com carinho qual experiência vocês querem contar e a gente vai colocar no formatinho. Então, qual é o formatinho? Primeiro parágrafo, você vai. Quando eu falei na aula sobre currículo, que eu não gosto de colocar nem resumo, nem objetivo no currículo, quando eu tenho a possibilidade de mandar ou um e-mail ou uma carta, que é porque nesse primeiro parágrafo é onde eu vou colocar isso. É um breve resumo, uma breve apresentação de quem você é, o que você faz, e o que você tem para oferecer, o que você quer fazer ali dentro, para que você está aplicando, qual é a vaga que você quer, o que você quer ajudar a empresa, com o que você quer ajudar a empresa, né? Então, esse resumo objetivo é o seu primeiro parágrafo da carta. Uma breve apresentação de quem você é, né? E o que você está tentando. Segundo e terceiro parágrafo são para você contar experiências suas, igual, né, na apresentação pessoal. Então, você vai contar, de preferência de maneira cronológica, como, eu fiz tal experiência porque eu gostava muito disso. Então você sempre vai citar tanto por que você fez aquela experiência, por que você decidiu tomar a iniciativa de talvez se envolver com a empresa júnior, ou se envolver com, ou fazer um intercâmbio, quis fazer um intercâmbio para aprender a língua, mas aí já aproveitei, fiz matérias que me aprofundassem em tais temas, porque sempre fui muito interessada neles. E por isso mesmo ganhei um conhecimento mais profundo sobre esse tema e que tem tudo a ver com a empresa, entendeu? Vocês vão ligando as coisas, vão ligando os pontinhos de um jeito que fique mais envolvente e que faça sentido, né? A história ela vai cronologicamente, mas ela não vai ser conectada apenas pela cronologia. Ela vai ser conectada pela sua motivação, pelos seus interesses e como a experiência anterior te motivou a buscar a próxima. Então, você buscou a próxima. Então, na hora de fazer o estágio, você foi atrás daquilo. Na hora... Você entendeu? As coisas têm que ser conectadas. É uma história, não é um relato. Não é um relato de fatos que aconteceram. É uma história. Você tem que achar jeitos e adjetivos e sensações e interesses e motivações para começar a conectar esses pontinhos. No terceiro parágrafo, então, você vai escolher uma segunda experiência. Rita, tem que ser só duas? Não, gente, vocês podem escolher mais experiências, mas você vai fazer dois baldes, né? São dois parágrafos ali. Então, por exemplo, você quer falar sobre eu estudo engenharia de produção por causa disso, disso, daquilo, e você tá ali falando um pouco sobre estudo, e você fez um intercâmbio, você pode contar do seu intercâmbio ali dentro se ele vai adicionar ao argumento. Mas eu acho importante não tentar contar, tipo, todas as coisas que você fez, e principalmente se elas não tiverem nada para adicionar àquele argumento. Então, você basicamente vai ter dois argumentos principais. Talvez no seu argumento de gosto de estudar sobre negócios e blá blá blá, e você fala isso com engenharia de produção porque era mais genérico, e aí quando eu fui para o intercâmbio eu aproveitei para pegar mais matérias sobre administração e marketing, enfim, né? Digamos que seja isso. Você pode contar mais experiências, mas elas pertencem ao mesmo argumento. Não tentem fazer argumentos distintos dentro de cada parágrafo. Você ter dois principais argumentos, beleza? Preferencialmente, né? Quanto menos experiências você colocar, mais você pode contar sobre elas. Se você coloca mais experiências, você vai contar mais curtinho, você não vai ter tanto espaço para detalhá-las. Então é uma escolha, né? É um trade-off ali que você vai ter que fazer. O último parágrafo é um parágrafo para concluir, então, assim, qual é a sua principal motivação, seu principal interesse olhando para frente, onde você quer chegar. Aí você tem uma parte para elogiar ou puxar um pouco o saco da empresa ou mostrar que você tem um pouco de conhecimento para a empresa. Você fala, eu fiz tudo isso e eu sei que, digamos, você começou a falar sobre digitalização no segundo parágrafo. Eu me interessei muito por digitalização, fiz matérias de indústria 4.0, blá, 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 blá. Aí você chega no último parágrafo, então você vai conectar isso com eu sei que a empresa tal está se digitalizando e está fazendo parte dessa revolução e eu quero poder aplicar os conhecimentos que eu tenho e ajudar a empresa a se digitalizar da melhor maneira possível, mais rápida, eficiente e ser reconhecida no mercado como pioneira disso, daquilo. Entendeu? Então vocês vão concluir com ali o que você quer fazer, o que você fez, o que você tem para oferecer, o que você quer a partir de agora e como que isso se conecta com a empresa. Você tem que dar uma puxada de saco, você tem que dar uma personalizada ali. O que te atrai na empresa, o que você quer fazer na empresa, o que te faz brilhar os olhos ali na empresa, conectando com
o que você tem para oferecer. Beleza? Então, esse último parágrafo é esse bem impactante, bem focado na empresa. Então, nos parágrafos anteriores, você falou bastante sobre você. Conectem sempre que puderem. Ops, bati no microfone. Conectem sempre que puderem com a empresa, né? Então, você falou de alguma coisa que tem a ver com alguma missão, algum valor da empresa, você pode ir citando no corpo. Isso é excelente. Mas, principalmente, esse último parágrafo é para mostrar como aquilo se conecta com a empresa e dar informações como, por exemplo, disponibilidade, quando você pode começar, ou quantas horas você tem por semana, se for estágio, né, por exemplo. E algum desejo, algum pedido, assim, não pedido, meio que deixar em aberto assim, o que você espera daquilo. Então você pode esperar daquilo uma entrevista, então você pode encerrar com espero poder conversar um pouco mais e contar um pouco mais de mim para vocês em uma entrevista. Ou você pode falar, espero que esse seja o início de um relacionamento entre a empresa e mim, eu espero que isso seja o início da minha jornada dentro da empresa, espero que isso seja o primeiro passo da minha carreira ali dentro. Enfim, você pode colocar ali um desejo, né? Tanto uma coisa mais prática como o meu desejo é que eu possa falar mais sobre mim numa entrevista, mas você pode falar de um jeito mais abstrato também. Depende um pouco do seu estilo, isso. De novo, gente, isso que eu tô falando pra vocês é um jeito de estruturar. Sempre passem a personalidade de vocês dentro da sua escrita. Não tentem pegar meus modelos e escrever do jeito que tá aqui. Usem as suas palavras, o seu jeito, o seu estilo, né, de escrita. Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Então, esse é o modelo que vocês têm, que eu deixei no Hotmart para vocês. Basicamente, no início, se apresentando, dizendo o que faz. Um parágrafo, experiência 1, argumento 1. Experiência 2, argumento 2. E acredito que tenho muito a aprender, estou disponível para o início, espero que esse estágio seja apenas o começo de um relacionamento com a empresa. Então, é essa coisa assim, de falar com a empresa, né? Dar uma valorizada. Mas o que eu queria mostrar, na verdade, para vocês, esse modelo está ali, disponível para vocês em português. Mas deixa eu mostrar isso aqui agora. Isso aqui é a minha carta para a vaga de Innovation Manager, né? Que eu falei para vocês que eu apliquei. Que eu nunca imaginava nem que eu ia ser. Eu fui até testes, né? Falei já isso para vocês. Beleza. Carta, eu escrevi a carta. Gente, de novo, por que eu escolhi essa vaga? Porque essa vaga era assim, a descrição da vaga seria provavelmente o que eu se eu continuasse no mundo corporativo, eu gostaria de chegar nisso aqui algum dia. Então, para mim, tanto montar o meu currículo quanto montar a minha carta foi um negócio prazeroso para mim, eu gostei de fazer. Então, já que eu ia fazer pro curso, preferia fazer para algo mais real, até para me desafiar a realmente colocar as minhas palavras no papel direcionada a algo. As outras coisas, não, os outros modelos são mais genéricos, é para vocês usarem a estrutura, mas não seria tão desafiador para mim de estar realmente nos pés de vocês, nos pés, eu falo isso? No lugar de vocês, né? Realmente sentir essa coisa de vou analisar o perfil da vaga, vou entender como montar meu currículo, vou entender como montar minha carta. Eu queria fazer isso para também clarear um pouco a minha cabeça de como explicar para vocês. Então, essa vaga, eu tenho um domínio completo sobre o meu argumento de por que eu quero essa vaga, porque ela, na verdade, era assim, toda a minha história levaria a uma posição como gerente de inovação, né? Então, até por isso, eu não vou ler tudo aqui pra vocês, não. Leiam depois, né? Tá em inglês, obviamente, porque a vaga era em inglês. Mas vocês podem notar que no meu primeiro parágrafo eu não me apresento. Eu não comecei falando como eu expliquei pra vocês, para passar ali, né, uma pequena apresentação. Eu me apresentei em termos das minhas paixões. Eu não falei o que eu estudei nesse primeiro momento, eu não falei o que eu sou. Ah, eu não sou uma engenheira química procurando. Não. Eu coloquei, minhas duas paixões são comportamento do consumidor e inovação. E eu me apresentei totalmente em termos dessa paixão, né? Dessa vontade de entender como a gente pode melhorar a nossa vida e melhorar as nossas coisas e integrar, o que eu coloco aqui, inovação é o único jeito de integrar coisas que são conflitantes. Quando você tem uma coisa que parece que são irreconciliáveis, existe um jeito novo, talvez, de olhar para aquilo que consiga trazer aqueles dois lados juntos. Então, comecei falando isso porque um dos desafios dessa empresa, quando eu estudei sobre ela, é que eles querem muito trazer essa coisa de
frescor, né? Então, as frutas frescas, mas ao mesmo tempo conveniência. Então, que a pessoa possa ter frutas e legumes e verduras e coisas frescas o tempo inteiro, mas de um jeito que elas consigam achar em qualquer lugar. E isso é super conflitante, porque é uma coisa que você compra, sei lá, uma loja de conveniência, vamos pensar em conveniência, literalmente na loja de conveniência. Você não associa aquilo a fresco. Fresco é uma coisa que você compra na feira e estraga depois de 2 dias, né? Então, tanto essas duas tendências grandes de procurar a conveniência, mas ao mesmo tempo procurar nutrição e frescor, né, que os consumidores geralmente têm os dois, é uma coisa que precisa de inovação para ajustar. Então, como eu estudei muito sobre a empresa, os desafios, eu já vi que esse seria um argumento legal. Então, eu me apresentei não falando sobre quem eu sou, mas falando sobre as minhas paixões. E aí eu encerro o primeiro parágrafo com: meu objetivo é ajudar a empresa a atingir exatamente isso. Então, reconciliar, eu não sei se eu posso falar isso em português, mas acho que sim, essas tendências conflitantes através da inovação. Aí eu tenho 2 parágrafos de experiências e resultados. Então, o primeiro parágrafo eu praticamente foco só em explicar de onde veio a minha motivação. Então, eu conto vários pedacinhos da minha história sem entrar em profundidade neles, porque eles contam como eu fui evoluindo e conhecendo mais sobre inovação e sobre a indústria de alimentos. Então, eu conto alguns elementos que tem um flow, um fluxo bem legal, porque ele é tanto cronológico como você percebe como vai crescendo o meu interesse por inovação. E no segundo parágrafo eu falo só de uma experiência, que é a minha última, como gestora de projetos de inovação dentro da Kraft Heinz, e o que eu fiz ali dentro, o que eu entreguei. Então, eu tive um argumento principal, inicial, sobre minha motivação e como eu fui construindo e como eu fui descobrindo. E a segunda sobre um pouco mais prático, as habilidades que eu tenho, o que tipo de coisa eu já passei, né? De experiências. E aí, por último, falando sobre o que estava me interessando, falei aqui sobre o desafio, né, de oferecer conveniência e frescor e nutrição e saudável para os consumidores que estão buscando todas as coisas que parece ser, que é muito desafiador para a empresa oferecer aquilo, que o único jeito é através de inovação. Ai, o Dani falou aqui para eu parar de apertar. Para eu parar de apertar o mouse, que faz muito barulho. Eu tenho muita mania de apertar e não só tocar. E termino com: eu espero que isso seja. Isso aqui eu fiquei com tanto orgulho. Eu achei super engraçadinho. Então, de novo, gente, eu só fiz isso aqui porque, eu senti uma vibe mais descontraída na empresa conforme eu fui pesquisando sobre ela. Não era uma empresa que eu conhecia. Isso também foi algo que eu achei interessante fazer também pro curso, de, tipo, pegar uma empresa que eu não conheça e ler e estudar sobre ela do zero, praticamente, né? Porque, de novo, eu não conhecia. Então, entender um pouco sobre a cultura, entender um pouco sobre como é a vibe da empresa, sendo que eu não conhecia ninguém que trabalhasse lá, eu não conhecia. Né? Realmente eu tentei muito me colocar na situação de vocês do zero, assim, pra ver se realmente dá pra fazer o que eu tô falando pra vocês fazerem, né? Porque, obviamente, eu fiz no passado, mas foi antes também, né? Então, tipo, a Unilever, por exemplo, eu tava na faculdade, eu fui visitar a empresa, então eu já tive alguns contatos. A Kraft Heinz, eu conhecia muito a 3G, então eu queria também passar por isso de ver uma empresa nova e descobrir a partir dali. Então, eu estudei sobre a empresa. Primeiro, é uma empresa que fala sobre frutas o tempo inteiro. Então, eu falei que eu queria fazer uma beginning of a fruitful journey, que dê frutos. E eles têm um slogan que é Sunshine for All. Então, brilho do sol para todos. Então, eu coloquei ensolarada. Mas eu só fiz isso porque realmente eu percebi que eles têm uma vibe mais descontraída, mais informal. Escritório completamente, né, open space, né, aberto, todo mundo ali junto. Então, eles têm toda uma proposta bem mais informal, bem mais descontraída, então eu me senti na liberdade de fazer isso. Esse tipo de brincadeira ou de, né, jogo de palavras, talvez para uma empresa mais formal não pegue tão bem. Então, isso vai vir da pesquisa que vocês vão fazer e do próprio estilo de vocês. Então, não é. Deixa eu colocar minha cara de novo grande. Não é porque eu tenho esse estilo descontraído em mim, sempre vou procurar empresas que tenham esse perfil também. Então eu me permito usar porque dá certo para os dois lados, né? Mas vocês não precisam imitar nada meu
ou olhar esse formato como, eu preciso fazer uma coisa assim. Não, gente, mostrem a personalidade de vocês, mostrem a motivação de vocês, o estilo de escrita de vocês, adaptem para vocês. Só queria mostrar o meu, como eu teria feito para essa vaga, né? Então, espero que sirva de inspiração, ajude a guiar. Mas, gente, o esqueminha dos 4 parágrafos funciona, entendeu? Funciona, sempre vai funcionar. Depois que você pegar bem o jeito com isso, se você quiser começar a jogar um pouco com as palavras, brincar um pouco com a escrita, isso vem com prática também, né? Então, quem lê bastante geralmente tem um pouco mais de facilidade de escrever. Quem lê ficção tem muita facilidade com isso, porque ficção geralmente é uma escrita muito mais envolvente, você tem mais esse jeito. Eu sempre falo, gente, eu não gosto de ler livro de business, né? Mas eu amo ler ficção. E eu acho que até por isso eu consigo contar a história tão bem, porque eu leio muitas histórias. Então, não abandonem leitura de ficção, porque vocês acham que não é útil, tá, gente? Entender como uma história te envolve. Não é, a sala não é sobre isso, mas assim. Só queria fazer esse ponto de que isso aqui, a carta também é uma história e também é algo para vocês conectarem. Quanto mais vocês entenderem como contar a história, mais você pode começar a brincar. Então, essa carta foi uma carta que eu brinquei muito com isso, né? Tanto o início, eu me apresentei em termos da minha paixão e não quem eu sou como pessoa, como candidata. Eu falei muito mais sobre paixão. E eu finalizei com esse joguinho ali, com o slogan deles e com o portfólio deles de fruta. Então, não sei, às vezes até foi isso que fez eles gostarem de mim, porque 2 anos de experiência, esperem 6 a 8, e eles me passaram pra próxima fase. Tipo, oi? Mas depois eu não fui, gente, eu não cheguei pra entrevista. Eu queria muito ter chegado, eu teria ido, se eu tivesse passado pra entrevista, até pra ver como é que teria sido. Mas eles não gostaram do meu perfil, dos testes de personalidade. Eu vou falar um pouquinho pra vocês na aula sobre isso. Mas assim, fui mais longe do que eu já imaginava. Então, gostaram da minha carta, eu imagino, deu certo, né? Não fui eliminada nesse ponto. Mas tomem cuidado, não é porque eu tô mostrando pra vocês uma carta que eu brinquei um pouco mais com as palavras que necessariamente isso vai dar certo. Empresas mais formais talvez não iam achar tão legal eu ter colocado ali o ensolarado, entendeu? É, peguem tanto o estilo de vocês quanto o estilo da empresa, do que vocês precisaram sobre a cultura delas. Beleza, galera? Espero que tenha sido útil.